Tratado da lavação da burra de Ângelo Monteiro. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Se você gostar, deixe seu like aí abaixo. Se gostar mais, não compartilhe, para que mais pessoas possam ver este vídeo, tá bom? Tratado da lavação da burra ou Introdução à Transcendência Brasileira. Que título bacana, né? Você aí que está ouvindo, né, esse título, soa muito gostoso, né? Parece um livro muito gostoso de ser lido. E, inclusive, uma vez que eu postei isso aqui no meu Instagram, né, fiz um post lá nos meus stories desse livro aqui, eu só postei que tinha terminado o livro e algumas pessoas vieram me perguntando: nossa, que título bacana, que livro é esse, né? O que fala? Então eu achei mais do que justo, inclusive, fazer esse vídeo aqui para vocês interessados adquirirem ele no link aí abaixo da editora Mondrongo, que está num preço muito bacana, muito acessível, tá bom? Então vocês podem dar uma olhada aí abaixo. Vamos lá. Esse livro aqui do Ângelo Monteiro, ele abarca, inclusive, apreciações críticas, né? Tem algumas apresentações no início do livro do professor Olavo de Carvalho e de Nelson Saldanha, né? Quem é Ângelo Monteiro? O Brasil não ouve falar de Ângelo Monteiro. Por quê? Porque ele é mais um da lista de brasileiros competentes que são esquecidos e jogados na lata do lixo da nossa cultura brasileira. O Brasil tem esse, vamos chamar no bom português, né, esse tesão, né, de fazer com que a pessoa sofra um ostracismo intelectual, assim como fizeram com Vicente Ferreira da Silva, assim como fizeram com Vila Flusser, assim como fizeram com Mário Ferreira dos Santos, inclusive, e que estão tentando fazer, inclusive, com o falecido professor Olavo de Carvalho, né? Então, assim, Ângelo Monteiro é mais um daqueles homens, né, que tem uma competência gigantesca, tem um calibre, mas ninguém ouve falar porque ele não chega até o povão. Não pelo simples fato de assim, ele não chega ao povão porque ele é uma pessoa, né, antipovo, né? O Ângelo Monteiro é uma pessoa que escreve para uma elite intelectual, só para as pessoas. Não, não é nesse sentido, né? É no sentido mesmo do que o Brasil tem essa posição, essa postura de gente que é invejosa, é mesquinha, é tacanha, vê alguém maior do que ele, né, e fica supondo, essa pessoa não sabe de nada, né? Esse sujeito aí não sabe de nada porque não tem pós-doutorado, né? Então, o raciocínio é bem nível de inteligência de chimpanzé mesmo, dentro da cultura brasileira, né? Infelizmente, muitas pessoas pensam dessa forma. Mas, enfim, Ângelo Monteiro, vou fazer uma breve apresentação, inclusive baseado aqui no livro, né, que no finalzinho diz, né? Ângelo Monteiro ele é nascido em Penado, né, em Alagoas. Ele é filho de Tomé Rios Monteiro, cirurgião dentista, né? O pai dele. A mãe dele é casada com Monteiro e ela é operária de indústria textil. Show de bola. Ele se radicou em Recife, em Pernambuco, desde a década de 70. Eu acho que ele mora até hoje lá, não sei. Tá? O Ângelo Monteiro, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, ele é um escritor vivo. Então, o Ângelo Monteiro, sobretudo, além de um escritor, ele é um poeta. Ele, por vezes, é chamado de filósofo. Eu não sei se é filósofo no sentido pleno da palavra ou se ele é meramente formado em filosofia. Eu não sei se ele também aceita essa... Nunca nem... Né? Eu vi alguns vídeos do Ângelo Monteiro, mas eu nunca vi ele falando, né, sobre a postura dele enquanto filósofo, né? Se ele aceita esse tipo de título, né? Então, assim, ele já tem uma obra considerável, não somente na poesia, mas no ensaio, da qual podem ser enumeradas os seguintes títulos. E aqui tem duas laudas aí de títulos de livros que ele já escreveu. É um homem bem vivido, como vocês podem ver, é um homem, né, que já escreveu bastante, desde da década de 60. Né? Ele começou o primeiro livro dele, ao que consta aqui, em 1969, que é a poesia dele. Né? Então, assim, esse é o meu primeiro contato com Ângelo Monteiro, deste livro aqui. Vamos falar um pouquinho do que se trata esse livro, tá? O livro, quando eu tive contato com ele, já fui atraído já certo com esse título, né? Tratado da lavação da burra. Como assim, né? Eu gosto, inclusive, pessoalmente, Klaus, eu gosto de livros que tem um certo tipo de forma na hora de descrever alguma coisa com um certo tipo de objetividade, mesmo que isso
não façam com que a pessoa não tenha paz na língua, né? Então, assim, eu gosto de livros, por exemplo, que tem um certo tipo de insulto logo no título, né? Vocês conhecem o livro Imbecil Coletivo, do professor Olavo, né? A pessoa lê aquele livro, né? Ó, Imbecil Coletivo, o que tem aqui dentro, né? Do livro, né? São títulos que cativam mais o povo brasileiro, porque a gente já tem essa noção meio de coisa mais escandalosa, né? A gente já tem essa noção mais tacanha mesmo, vamos falar no bom português, né? Mais bobinha, de ser cativado às vezes por essas, né? Expressões mais coloquiais, né? Tem também o outro livro, né? O Mínimo que você sabe para não ser idiota, ainda do professor Olavo. Tem outros livros também que carregam esses títulos mais atraentes, né, para o público geral, né? Então, esse é um tipo de livro que eu achei muito interessante, ainda mais pelo subtítulo dele, né? Que é uma introdução à transcendência brasileira. Eu, pessoalmente, sou ferrenhamente uma pessoa atraída por assuntos que, acho que já dá para perceber isso, né? Por assuntos que envolvem a nossa cultura brasileira. Então, eu sou sempre muito chegado a querer saber o porquê que o brasileiro age de tal forma. Eu quero conhecer sempre mais a minha cultura, né? Até mesmo para eu me conhecer melhor, conhecer minhas inclinações, né, interiores, né? No livro O Tratado da Lavação da Burra, né? Primeiro, eu acho interessante vocês estarem cientes do que é essa lavação da burra. Então, vamos lá. Segundo o Nelson Saldanha, né, no prefácio aqui, ele vai explicar para a gente que lavar a burra passou a ser, no lexo de nossa gíria, tirar vantagem, ganhar proveito sem trabalho, obter compensação material bastante para comprar o ócio, né? Então, assim, vamos deixar aqui já bem estipulado, tá? Para vocês não esquecerem, que esse termo é muito usado durante o livro, né? Então, lavar a burra é uma expressão regional, suponho eu, do Nordeste, né? Lá no Nordeste em geral, né? Inclusive minha esposa é do Rio Grande do Norte, então ela fala de expressões mais chegadas a isso aqui mesmo, né? Em que a pessoa ela sempre tira vantagem, né? Então vamos lembrar da palavra vantagem. Aqui a gente pode até associar ao jeitinho, né, brasileiro, né, que se fala sempre do jeitinho. Mas o jeitinho já está se referindo a outro tipo de perspectiva, tá? Não é exatamente o lavar a burra, daqui a pouco eu vou explicar, né, o tipo de comparação do jeitinho com a lavar a burra, né? Mas vamos lá. O que eu achei interessante nesse livro é o seguinte, né? Ele aponta questões muito primordiais, o Ângelo Monteiro, aqui neste livro, né? Inclusive, ele ressalta uma coisa que é óbvia. Dentro do nosso país, a gente cativa um certo ódio pelo conhecimento. Vocês já repararam isso? Isso já é documentado desde a época do Machado de Assis, Lima Barreto, onde o Machado fazia romances, Lima Barreto fazia romances, contos, que inclusive denunciavam a forma como o brasileiro mesmo olha, né, para o conhecimento, para o estudo, como uma forma meio utilitária. Por exemplo, para o Brasil só vale a pena você estudar, ler um livro, se você vai passar numa faculdade, entendeu? Ou vai para o colégio, né? Ou você vai fazer alguma prova, né? Algum vestibular. Então você não estuda por estudar, por conhecer a realidade, para ter conhecimento, entender a verdade das coisas. Não, você estuda porque tem uma utilidade meramente de ler um livro até o final, porque dentro do livro você precisa passar numa prova. Então é muito... o raciocínio é bem bobo, né? Mesmo, é meio picareta mesmo, né? E aí, nessa parte aqui do livro, que eu achei muito interessante, logo no início, na primeira página, inclusive, do tratado, né? O livro, inclusive, ele consta com 20 páginas da apresentação, né, desses escritores, né, que é o Nelson Saldanha e o professor Olavo, né? E logo após começa já o livro, e uma das primeiras frases que me chamou a atenção é o seguinte, abre aspas. Aqui é o Ângelo Monteiro falando. O nosso primeiro postulado filosófico, né, enquanto brasileiros, seria o seguinte: as coisas não estão aqui para ser pensadas.
As coisas parecem não se encaminhar a nenhum destino. Estão com uma existência apenas no hoje. No hoje, pronto e acabado, que é em si o seu próprio futuro. Aí mais adiante ele vai falar aqui, a nossa metafísica se deixa expressar pela mais simples dos axiomas. Na prática, a teoria é outra. Estão pegando o fio da meada? O que significa dizer, né, na prática a teoria é outra, significa dizer que não fomos feitos para as teorias. Contamos com uma prática, que antes mesmo de se constituir uma improvisação nossa, já nasceu um dom que dispensou a conquista. Sambamos, jogamos e brincamos carnaval. Logo existimos. Não há necessidade de um projeto criador da história. Nossa história é esse rodízio constante que, todavia, redunda no mesmo. O que significa isso aqui? Bom, é um certo tipo de inclinação brasileira que a gente dá muita ênfase às coisas mais práticas mesmo, né? Inclusive isso aqui que ele citou, né? As atividades práticas. Quais são, né? As atividades práticas. Sambar, jogar, brincar no carnaval, né? Então, assim, há um certo tipo de valorização de uma cultura mais prática. Tanto que a gente costuma dizer assim, ó, mas na prática é outra. A teoria é essa, mas na prática é outra. Eu estava na autoescola, né, há uns meses atrás, eu estava fazendo aula teórica de autoescola, né, para dirigir, né. Hoje em dia tem essa porcaria, né? Saudade da época do meu avô, né? Que se você simplesmente soubesse dirigir um caminhão, pronto, você estava apto a dirigir, né? Mas enfim, né? Eu tava na autoescola, aí você precisa fazer aquela porcaria de aula teórica e também aula prática para poder passar no teste, né? E aí eu levantei a mão assim para a professora em dado momento que ela estava, né, explicando por que tem que ser assim, lá no tal coisa, no pedestre, lá no dia a dia lá da rodovia e etc. E eu levantei a mão e falei, mas professora, na prática é assim que acontece? Porque o que se vê não é assim. Aí ela me respondeu subitamente, não, na prática é outra coisa. Mas vocês precisam decorar isso aqui para botar na prova. Então, assim, há um certo culto nas coisas práticas. E o próprio brasileiro não quer respeitar qualquer que seja a teoria. Tanto que nas leis de trânsito não se respeita muito a teoria do que se aprende na autoescola. Vocês acabaram de ver aqui no meu testemunho, né? Quando eu estava na autoescola, perguntei para a professora, mas na prática é assim? Ela, não, na prática todo mundo faz do jeito que quer. Né? O brasileiro não quer saber da teoria, embora todo mundo passe pela mesma teoria, né? Em forma de cabresto, todo mundo lá fazendo a porcaria do negócio, né? Na mesma autoescola, mesma teoria, chega na prática, cada um faz o que quer porque valoriza a mesma prática do negócio. Então, essa é a nossa deficiência enquanto cultura brasileira. Supervalorizar, de alguma forma, sempre as coisas práticas, ter um certo ódio, adquirir um certo ódio pelo conhecimento. É aquela frase, né? Aquela máxima, não sei se vocês já ouviram, né? Não quero saber e tenho ódio de quem sabe. Vocês já ouviram essa frase, né? O brasileiro gosta muito de usar essa frase. Não quero saber e tenho ódio de quem sabe, né? Tenho raiva de quem sabe, né? Então, existe também dentro dessa cultura brasileira que o Ângelo Monteiro ele vai se aprofundando aos poucos, né? Apontando aqui na nossa cultura brasileira, né? A nossa reação, a nossa relação do parecer ao ser. É muito comum isso aqui. Extremamente comum. A gente mais quer posar de que sabe alguma coisa, por exemplo, no meio intelectual. Você quer posar de alguém, né, bonitinho. Inclusive tem uma pessoa no YouTube, é um escritor ele, né? É um escritor mainstream, né? Que ele, assim, é o modelo exato do que eu vou dizer aqui para vocês. Que, assim, abarca exatamente nesse sentido aqui que o Ângelo Monteiro denunciou aqui nesse parecer ao ser, né? Que é o escritor Felipe Pondé, né? Se vocês verem o vídeo dele, né, no YouTube, hoje ele parou com isso, mas se vocês verem os vídeos, né, mais antigos dele, ele tá sempre fazendo muitas poses na hora de dar alguma opinião sobre o assunto. Ele tá sempre assim, o que eu acho, sempre, né, de terno, o que eu acho de tal assunto, o assunto uma voz mais impostada, né? Então, assim, quem olha aquilo, né, o brasileiro, ele não se incomoda
pelo senso de ridículo. Não, ele olha aquilo dali e fala assim, nossa, o cara deve realmente saber, o cara tá com um charuto na boca, falando assim, cheio de pausas. É uma pessoa que realmente deve ser inteligente, né? Não passa pelo filtro na cabeça das pessoas de que assim, caramba, que ridículo, ninguém fica assim em frente, né, a alguém, a um ser humano, ninguém fica fazendo pose e ele, se vocês verem o vídeo, vocês vão rir, né? Ele fica com óculos aqui assim, ó. O que eu acho, com um charuto na boca. Então fica uma coisa, né? Qualquer pessoa que tem um pouco de senso de ridículo fala assim, cara, isso aqui não tem nada de intelectual, isso aí é só pose, né? Chega até a ser engraçado. Então, na página 65, né, do livro do Ângelo Monteiro, ele ia falar o seguinte, né? Denunciando esses tipos de pessoas, né? Na qual eu acabei de citar aqui agora, como mero arquétipo, o Felipe Pondé, né? Bom, aqui tá, 65. Ele fala o seguinte, que existem certos tipos de subserviências, né? E a convenção de respeitabilidade, né? É a pessoa que gosta de fazer de respeitável ou parecer respeitável. Veio a constituir-se na ânsia suprema do nosso espírito, né? A sanção acadêmica, as glórias adquiridas, a dura força, pela autolouvação ou lavação grupal, assim se alcança o remate da nossa trajetória existencial. Essa é a subserviência ao respeitável. É muito interessante que nessa parte onde eu li para vocês, ele faz aqui elencando, né, cada tipo de subserviência da nossa cultura. Essa aqui que eu li para vocês é a quarta subserviência, né? Ela é carregada de cinco subserviências, né? Então aqui nesse capítulo, ó, a subserviência e suas divisões, né? Ele vai pegando, né? Só para vocês terem uma noção, ele vai pegando vários tipos de inclinações, né, viciosas da nossa cultura e vai denunciando lá nesse capítulo, né? Então existe a subserviência do tempo, né? Do tempo, ou seja, o que serve é as coisas que são da última moda, as coisas que se atualizam. Então, assim, o nosso tempo tem muito isso. A nossa bandeira, inclusive, tem uma legenda que é carregada de positivismo, que é a ordem e progresso, né? E o positivismo é aquela filosofia fundada aí pelo Augusto Comte, né? Ele, inclusive, fundador do positivismo, que as coisas, por natureza, vão evoluindo naturalmente, né? Então, assim, nós estamos nos melhores tempos possíveis, simplesmente por estar em 2024. Hoje é necessariamente melhor que qualquer coisa que vier atrás, qualquer tradição que está atrás, né? Então, assim, isso é um erro fatal, tentar afirmar isso, né? A filosofia kantiana é um erro fatal, inclusive, que está, né, infectada na nossa cultura brasileira, né? Se fosse bem verdade, então como é que teria duas guerras mundiais, né? Em 1914 até 1918, Primeira Guerra Mundial, né, aquele tanto de mortes que teve, e na Segunda Guerra Mundial, né, de 35 de 39 até 45, né, 1939 até 45, aquelas milhões de pessoas mortas, né? Então, assim, como é que a gente está nos melhores tempos possíveis e ao mesmo tempo tem esse tanto de coisa ruim acontecendo? Não estamos nos melhores tempos possíveis e nem vamos estar. Se vocês repararam bem, é o inverso do que o Augusto Comte estava defendendo. A história ela se repete. Perdão, vou citar Mark Twain, né? Mark Twain ele fala assim: ó, a história não se repete, mas com frequência a história da humanidade rima. Então, assim, a gente está em certos ciclos parecidos, né? Parecidos com o que vivemos até desde a época de Adão e Eva, né? Desde a vinda do pecado original, né? Dos primeiros seres humanos, né? Então, assim, é o contrário, né? Se a gente vê na prática isso, né? Olha aí eu falando de prática, né? Como um bom brasileiro. Ignorando a teoria e pensando na prática, né? Então, assim, existe a subserviência temporal, né? Que está abarcada dentro do tempo. A segunda subserviência, né? Que ele bota aqui no livro e ele vai investigando, né? Eu estou botando aqui só para vocês se interessarem na leitura, tá? Ele vai investigando, ele vai aprofundando aqui cada subserviência, tá? A segunda que ele denuncia aqui pra gente, na nossa cultura, é a subserviência antológica, né?
Então basta estar elencado aí em algumas, né, alguns apanhados, né, históricos, né, alguns apanhados livrescos, que a gente já cai de dentro nisso, né? Por exemplo, aqui ele fala aqui que um soneto cretino do passado, ou uma modinha da mais baixa categoria, se agarra visgosamente à nossa sólida memória nacional. Então a gente fica preso, como se fosse num disco arranhado, né? Falando em termos mais, né, da velha guarda, né? Um disco arranhado fica repetindo a mesma coisa, ad eterno, né? Não tem fim, né? Ele fala que ai dos condenados às antologias, né? As pessoas que reúnem as antologias. Então a gente tem muito esse negócio de ficar preso numa coisa só, né? Se agarrando a uma coisa só. Então, assim, esse segundo está atrelado ao primeiro, né? A antologia essa subserviência está atrelada ao tempo também, essa antologia. A terceira subserviência é ao exterior. Então ele fala que basta um débil mental cruzar o Atlântico em demanda de outros ares para ganhar entre nós a estatura de gênio, né? Então, assim, quem foi? Eu lembro, assim, nas crônicas de Nelson Rodrigues, que ele comentou que o Otto Lara Rezende, ele foi na França, alguma coisa assim, e aí as pessoas ficaram de queixo caído, falando, nossa, você foi na França, então assim, você tem toda uma cultura daquela, né? Então as pessoas meio que babam o ovo, né? De quem foi lá fora, de quem tem uma cultura mais exterior, né? Inclusive, se você reparar bem, essa é a subserviência que que inclusive o Ângelo Monteiro está aqui denunciando, né? Se você reparar bem, a gente copia tudo dos Estados Unidos. Tudo. Até as coisas mais podres, né? A gente copia. Se você vê, se você pegar assim, o porquê que há um discurso. Vou pegar qualquer assunto, né? Por que há um discurso dentro da política brasileira em que há uma ala de um partido de esquerda que denuncia as pessoas que são oposição a elas de nazistas? Isso é puro, assim, americano. Lá tem a Ku Klux Klan. Lá, doutora, faz sentido, né? Você ficar denunciando a pessoa de nazismo, porque realmente existe um movimento organizado, meu Deus do céu, né? Então, assim, aqui no Brasil não tem uma rádio nazista, não tem um jornal nazista, não tem, né, um movimento nazista, não tem, entendeu? Não tem, não tem nada, entendeu? Não tem um teatro, uma mídia, não tem nada. Né? Então, assim, como é que eles vivem repetindo, né, esse tipo de atitude, porque meramente estão copiando o discurso lá de fora. Eles não percebem o nível do ridículo disso tudo, né? Para o brasileiro, quanto mais ridículo, mais você está sendo inteligente, né? Como o arquétipo que eu trouxe aí do Pondé, né? Então, assim, muitas pessoas são igual ao Pondé no Brasil, né? Por mais que tenha doutorado, como esse próprio sujeito, vocês sabem que tem doutorado, né? Pós-doutorado, né? Em filosofia, etc. Então, essa subserviência do exterior, né? Vou até anotar aqui para vocês ficarem integrados, né? E aí tem a quarta subserviência, né? Que é da respeitabilidade, que é aquilo que eu já citei aqui para vocês, né? Que a gente gosta muito de fazer, né? Pose, né? Da respeitabilidade. A quinta e última, né? É a subserviência do culto à autoridade, é o que ele chama de chefe, né? Aqui dentro do livro, né? A subserviência ao chefe, né? Então, é um certo tipo de culto às autoridades aleatórias, né? Eu imagino que isso acontece, o Ângelo Monteiro não fala sobre isso, né? Ele fala mais sobre os coronelismos regionais, né? Etc. Mas eu imagino que isso acontece justamente porque se a gente vê bem como é que foi fundado o nosso Brasil, né, a gente foi fundado por autoridades, né, de jesuítas. Né? Os jesuítas chegavam até aqui no Brasil, adquiriam um certo tipo de repertório que entregavam para os aborígenes, para os indígenas, etc., né, para a tribo. Eles ficavam maravilhados com aquilo tudo, queriam se converter ao catolicismo. Né? Inclusive, nas escolas é ensinado o contrário, né? Não sei se vocês, né, na minha época, pelo menos, era ensinado ao contrário, de que na escola, assim, foi posta a força, né,
a conversão, né, dos indígenas, eu fico pensando assim, cara, como é que a pessoa se converte só por fingimento, né? Ou só por manipulação no sentido assim de a força, né? Como ensinam nas escolas, né? E porque a conversão ela é livre, né? O amor, de uma certa forma, ela exige um certo de espontaneidade. E a conversão, né, está atrelada a essa questão amorosa, né, de se entregar, né, para Deus e falar assim, não, aqui está a verdade, né? Aqui reside a verdade, por isso que eu vou me converter. Então, assim, eu não consigo imaginar um indígena sendo, né, com uma arma na cabeça, falando assim, ó, se converte, né? Ele ia falar assim, bom, né, eu posso até falar que me converti, mas não vou me converter, pronto. E aí o Brasil não seria católico na sua praxis, né? O que a gente vê é que a gente é fundado através do catolicismo por causa desses jesuítas, e por causa desses mesmos jesuítas a gente ainda tem essa tendência de jogar o problema, né, para o outro, para uma autoridade, para um chefe, como diz aqui o Ângelo Monteiro, né? Para o chefe. Que chefe é esse? Esse chefe é o que vai resolver nossos problemas, é que vai, né, é o presidente da vez, né? Quem vai resolver a questão da pobreza? A questão da educação? Sou eu que tenho que educar melhor os meus filhos? Né? Eu, quanto pai de família? Não. É o Lula, é o Bolsonaro, é o Fernando Henrique. Né? É alguém que vai ter que tomar, né, as rédeas para educar meus filhos. Né? Então, assim, esse culto à autoridade, né, já vem mais de 500 anos, desde a época que a gente foi, né, catequizado aqui pelos jesuítas, né, pelos portugueses, e faz com que a gente tenha sempre essa tendência de jogar sempre o problema para uma autoridade maior do que a gente, né? Isso é absolutamente asqueroso, a gente tem que combater essa inclinação, e esse livro fica mais do que recomendado aqui para vocês aprenderem melhor sobre, tá? Lembrando que o livro ele tem essa síntese, né, de eruditismo com um certo tipo de linguagem coloquial, tá? Então, assim, muita gente vai ficar, né, empinando o nariz, fica falando, mas, né, ele tá falando de uma forma mais rebuscada, daqui a pouco tá falando, assim, é o estilo, né, é uma sátira, o livro é uma sátira, né, da nossa cultura brasileira, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai denunciando, falando todo esse apanhado, né, esqueci até de colocar aqui o quinto, né, para ficar bonitinho aí no vídeo, ó, né, o culto ao chefe, né? Então, ao mesmo tempo que o Ângelo ele vai fazendo esse apanhado todo, né, no livro, ele vai fazendo você rir um pouco, tá? Durante o livro. Então, assim, o próprio professor Olavo, o que ele fala do livro, né? Eu sei que muitas pessoas estão chegando até esse livro por causa do professor Olavo, inclusive que conheceram muito bem o Ângelo Monteiro por causa da dedicação do professor Olavo. Então, vamos ver o que o professor Olavo fala sobre esse livro, né? Abre aspas. O Tratado da Lavação da Burra, por trás de sua aparência apenas literária e satírica, é uma investigação genuinamente filosófica, que coloca o seu autor num patamar bem mais elevado que o dos estudos brasileiros usuais. Tá? Esse aqui é o professor Olavo fala, e essa aqui é o comentário que o Nelson Saldanha fala, que eu achei muito bacana também, né? Ele fala aqui, ó, a sátira de Ângelo Monteiro, né, no livro, onde a gente encontra o contraste entre o título contundente e o texto substancioso, vale como provocação temática, como desafio. Do mesmo modo que as críticas de Eça de Queiroz ao Portugal de seu tempo, que eram, no fundo, um gesto de amor à terra. Tá? Então, assim, compra esse livro, tá logo aí abaixo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Grande abraço. Ângelo Monteiro, se você estiver vendo esse vídeo, se esse vídeo chegar até você, comenta aí. É um prazer vê-lo aí até esse fim desse vídeo aqui. Grande abraço.